Pai Santo, toda a glória damos ao Senhor. Veneramos o vosso divino Espírito, ó Pai Celestial. Adoramos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Veneramos a Senhora Mãe Virgem Maria, nossa Rainha, protetora das nossas crianças, das nossas famílias. Glorificamos a Senhora Santa Vó Rosa, ó Espírito da Verdade, nossa Rainha, nosso consolo, nossa coluna principal. E glorificamos o Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, pastor de nossas almas, que está aqui conosco nesta noite, nesta reunião sagrada. E ao Senhor, Santo Irmão Aldo, eu peço, derrame virtudes sobre esta casa de oração. Abençoe as famílias que aqui estão, os jovens, as crianças, os nossos irmãos de mais idade. Santa Vó Rosa, conforte a todos, dê o alento, a paz. Olhe para os nossos internautas que estão em comunhão conosco nesta hora. Maria Santíssima, cubra-nos com teu manto protetor, e que a paz do reino dos céus esteja conosco, e que juntos possamos cantar com os anjos e termos uma reunião que engrandeça, que honre o nome de Deus, de Jesus, da Senhora Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, aqui nesta terra. Amém. Cantemos, irmãos, o hino Igreja Forte. Nesse instante, amados irmãos, nós iremos realizar um sacramento muito importante da nossa igreja, que é a consagração de crianças. Um sacramento que Jesus, nosso Senhor, instituiu em nossa igreja através da Santa Vó Rosa. E em nosso livro, Evangelho do Reino dos Céus, assim está escrito: a consagração das crianças é também um sacramento, e por ser instituída por Jesus em sua igreja, com o objetivo de que sejam as crianças apresentadas e consagradas a Deus o Pai e entregues ao Consolador, sendo, portanto, pela vontade dos pais e da igreja, a consagração realizada e as crianças separadas para o reino do céu. E ao mesmo tempo que estão separadas, os pais fazem um voto diante do altar e da igreja, no sentido de educá-las conforme nossa doutrina, a fim de que elas cresçam santificadas. E como exemplo, prezados irmãos, nós temos a consagração do nosso querido Mestre Jesus, ainda pequenino. Nossa mãe Virgem Maria, junto com São José, levaram ele no templo em Jerusalém e entregaram para um homem muito temente a Deus, que esperava a vinda do Messias, Simeão. E este homem consagrou o menino Jesus a Deus. E o interessante é que São Lucas, quando ele escreve sobre este acontecimento, lá no capítulo 2, versículo 40 do seu Evangelho, ele diz: após Jesus ser consagrado, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
Prezados irmãos e irmãs, assim acontece em nossa igreja. Não é apenas um símbolo separarmos a criança para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Quando os pais tomam esta atitude, eles estão beneficiando os seus filhos. Até mesmo porque a Santa Avó Rosa tem um grande carinho pelas crianças. Ela luta junto com a Virgem Maria para proteger, ainda quando estão no ventre de suas mães, estas rainhas celestiais, junto com o Santo Irmão Aldo, tudo fazem para cuidar das nossas crianças. Tanto é verdade que em um boletim interno de nossa igreja do ano de 2008, o Santo Irmão Aldo escreveu o seguinte, falando sobre as crianças: as crianças recém-nascidas, que não tinham esperança de sobreviver por às vezes estarem muito doentes, mas por serem entregues à Santa Avó Rosa, muitas dessas crianças hoje são adultos, têm seu lar, seus filhos, e são pessoas muito úteis à sociedade e à igreja. Por essa razão que os nossos irmãos Aldo Batista, Marco e nossa irmã Gisele Fernanda Ozeto Marco estão realizando hoje, entregando a Deus, nossa pequenina irmã Isabela Ozeto Marco, essa atitude é muito honrosa, valiosa para os pais e principalmente valiosa para a Isabela, que a partir de hoje terá o seu nome escrito no livro da vida e todo amparo e cuidado da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Queridos pais, é uma grande felicidade poder ter a honra de consagrar a nossa pequenina Isabela Ozeto Marco ao reino dos céus. Ter um filho, uma filha, é uma bênção muito grande de Deus. Tanto que o salmista rei Davi, lá no Salmo 127, versículo 3, ele disse o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Esta semana, eu ouvi de uma menina o seguinte: engraçado, a gente não se cansa de olhar o rosto de uma criança, de brincar com ela, de segurar no colo. Quando ela dá um sorriso, então, a canseira vai embora, a gente renova as nossas forças. Mas por quê? Porque vocês estão segurando nos braços um anjinho de Deus. Isto Jesus mostrou a Santa Avó Rosa, que as crianças ganham, quando estão no ventre da mamãe, um espírito novo, que nunca existiu. E até os 5 anos de idade são consideradas por Deus, pelo reino dos céus, como anjos. Daí a alegria, o prazer de termos eles conosco. Agora, é interessante pensarmos nos cuidados, porque nós temos, vocês têm, o cuidado, por exemplo, de saber o porquê está chorando. Esse choro é porque quer colo, esse choro porque quer se alimentar, esse choro porque está com frio. O cuidado de estar bem agasalhada, a preocupação se a Isabela está com alguma cólica, e quando dorme tranquilo, a preocupação que vocês podem ficar acordados, mas ela tem que dormir. Estes cuidados, prezados pais, precisam estar atrelados aos cuidados espirituais, porque vocês são a proteção dela. Vocês fazem a oração por ela.
Daí ser muito interessante, orando a todo momento, fazerem uso do óleo ungido. Passar um pouquinho na cabeça dela, quando forem dar o banho, utilizar a água ungida, misturar com a água do banho, sempre cantar nossos hinos para ela, e pensar em um dizer muito bonito, levarem isso para a vida de vocês, principalmente para o crescimento, para a educação, para a criação da Isabela. Quando uma mãe, um pai ficam ajoelhados, o seu filho, a sua filha, eles ficam em pé. Desta forma, queridos pais, tenham muita paciência. Busquem sempre na Mãe Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, a sabedoria para cuidarem dela. Formarem ela para Deus, para ser uma grande serva do Senhor. Cante, cante mesmo os hinos do nosso inário, coloque em casa para tocar, cantar os nossos hinos, para que ela possa ir se acostumando com a nossa fé, para que ela possa ir conhecendo a Santa Avó Rosa, a Igreja Apostólica. É o de melhor que vocês poderão fazer por ela. Formar ela como uma grande serva do Senhor. E ela vai precisar, como tem precisado, muito do tempo de vocês, do calor, do carinho, ouvir as histórias da nossa igreja e principalmente os bons exemplos que vocês têm dado e deverão continuar. Parabéns, queridos pais, por esta riqueza tão linda. A Isabela, que é um anjo de Deus entre nós, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, esteja sempre com vocês. E algo digo com sinceridade, pela fé, contemplo a Isabela logo mais crescendo e sendo uma jovem muito feliz nesta igreja e servindo a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o reino dos céus, para a honra e glória de Deus, da igreja e para a felicidade de vocês. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Nós vamos orar para apresentar ao reino dos céus a nossa pequenina Isabela Oseto Marco. Pai bendito, que honra, que alegria poder estar em meus braços, esta pequenina, este anjinho do Senhor, nossa irmãzinha Isabela Oseto Marco. Peço, Pai, que o Senhor consagre este anjinho e escreva o nome dela no livro da vida, Isabela Oseto Marco, e que as bênçãos do Senhor, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo estejam sempre com ela e com os pais. Hoje sempre declaro consagrada aos céus a Isabela Oseto Marco. Amém. Cantemos o hino, amados, da consagração.
nesta santa igreja gloriosa, rico tesouro encontrei, são os conselhos da Santa Rosa. Em meu coração guardei estes conselhos, rica me fazem, sou rica da graça que eles me trazem. Este rico tesouro que eu encontrei, ninguém não me rouba, não. Bem guardadinho, guardei no fundo do meu coração. Os conselhos da Santa Rosa, eu não posso me esquecer. São como pedras preciosas para minha alma enriquecer. São de muito valor para mim. Os conselhos da Santa Rosa são um tesouro imenso sem fim, de pedras raras, preciosas. São um tesouro imenso sem fim, de pedras raras, preciosas. Os conselhos da Santa Rosa, eu não posso me esquecer. São como pedras preciosas
de pedras raras, preciosas, são um tesouro imenso sem fim, de pedras raras, preciosas. Para minha alma enriquecer. Assim deve ser os conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo no nosso dia a dia. Amados, vou ler nesse instante uma palavra do nosso Santo Irmão Aldo, que o nosso conselho publicou, falando sobre a união e o amor fraternal. E após a leitura desta palavra, o coral irá apresentar o hino Num Belo Dia. A união e o amor fraternal são a base da vitória do povo apostólico, como Igreja do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Através de um dos boletins internos da Igreja, o Santo Irmão Aldo nos deixou uma mensagem preciosa, fundamentada na doutrina de nosso Senhor Jesus, a respeito do sagrado dever da prática efetiva da união e do amor fraterno, como família apostólica. Ele assim recomendou. No passado, quando a nossa amada Igreja Apostólica foi formada por Jesus, através da pessoa da Santa Avó Rosa, um de seus princípios básicos foi a união de pessoas numa só fé e num só Espírito. Qual é a base e o fundamento deste ensino do Santo Irmão Aldo? São os preciosos ensinos doutrinários do Evangelho do Reino dos Céus, legados por Jesus Cristo. Princípios estes que, quando praticados com fé e amor, possibilitam que os fiéis seguidores sejam bem-aventurados, felizes, abençoados e vivam unidos fraternalmente ao seu semelhante, evitando todos os sentimentos que dividem os corações e que trazem tristeza e amargura, desentendimentos e que tiram a verdadeira paz dos corações, sentimentos que corrompem a união e dividem os corações. O Santo Irmão Aldo recomendou também naquele boletim o seguinte: peço-lhes que sejam unidos, sempre respeitando os direitos de todas as pessoas, sejam obreiros, pastores, regentes, músicos, coristas ou membros da igreja, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Sigam estes conselhos e encontrarão a paz para o seu viver. Compreendam, amados, que para ter a divina paz em seu viver, precisam a cada dia do lidar cotidiano, colocar em prática a santa doutrina que veio dos céus para a igreja, cujos ensinos de Jesus, Ele nos concedeu através da Santa Avó Rosa, os quais até os dias de hoje o Santo Irmão Aldo muito labutou para manter. A doutrina de nossa igreja é vida e conduz para a eternidade. E quando é aceita, passa a ser amada, obedecida e respeitada de todo o coração por aquele que assim crê, proporcionando a verdadeira felicidade. A base da vitória da igreja é a união de cada apostólico e a sua perfeita prática no seu viver cotidiano, nos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Se praticarem o verdadeiro amor fraternal, sendo muito cordiais uns com os outros, cada um zelando por sua própria vida e evitando tudo quanto prejudica a sua fé e o bom relacionamento de uns para com os outros, serão bem-aventurados e incentivarão de maneira natural a prática da verdadeira fé em Deus Pai e nos seus santos. Irmãos, busquem a santificação
e a perfeição de sua alma, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam todo o poder do Pai, da Virgem Maria e dos santos e anjos para ajudá-los a vencer. Assim o façam por meio da oração e certamente alcançarão a graça e virtude desses santos poderosos, a perfeição de sua alma e a santificação do seu espírito. Sejam mansos, humildes de coração, e encontrarão descanso para a sua alma, conforme recomendou Jesus em seu santo evangelho e a Santa Vó Rosa, em sua maneira digna e honrada de viver e de servir ao Pai, ao reino dos céus, ao Santo Irmão Aldo e em toda a sua igreja. Irmãos, sobre a união, penso muito no futuro. Por quê? Nós todos, acredito que estamos aqui esta noite, os internautas, estamos batalhando para irmos para o mesmo lugar, que é o reino dos céus. E nos céus, nós viveremos lá uma eternidade. Se eu não suporto o meu irmão aqui na terra, imagina uma eternidade no céu. Como a gente vai fazer? Por isso, o quanto antes a gente procurar a nos entendermos, a nos perdoarmos, a relevarmos as coisas e a vivermos em paz, melhor para nós. Porque a gente tem que resolver isso hora ou outra, quando a gente ficar mais velho ou não sei, porque estamos querendo e lutando para irmos para o mesmo lugar. E lá nós não teremos como viver com o rosto triste, de mal, com fulano ciclano. Com esse eu não falo, com aquela eu não falo. Não, nós teremos que viver bem com todos, afinal pretendemos viver no mesmo lugar, uma eternidade juntos.
o aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. A nossa Igreja Apostólica irá comemorar em 10 de junho 65 anos desde quando passou a ser governada e dirigida pelos céus e por Jesus Cristo, graças ao dom e às virtudes preciosas que a Santa Vó Rosa recebeu ao nascer do Pai e do seu Divino Espírito para uma missão que Jesus havia prometido aos santos apóstolos, que um dia enviaria o Espírito Consolador na forma de uma pessoa que seria preparada aqui na terra para esta importante missão, de revelar sua doutrina, restaurar sua igreja e preparar um povo, santificá-lo para ser vitorioso sobre o pecado, para que possa herdar o reino dos céus. Portanto, povo apostólico, é com muito júbilo e reconhecimento pela existência da nossa igreja
que com hinos de vitória glorificamos a Santa Vó Rosa pelo trabalho magnífico que ela realizou com Jesus durante 16 anos. Posteriormente, com a vitória desta santa gloriosa como Espírito Consolador, se passaram mais 44 anos de vitórias, durante os quais ela, Santa Vó Rosa, usou o Santo Irmão Aldo como seu vaso precioso, representando o seu poder como seu sucessor no governo da Igreja. Após a vitória do Santo Irmão Aldo, sua coroação como pastor por excelência, cremos e confiamos que eles continuam diante desta igreja, dirigindo, abençoando, protegendo e amparando a todos os que com humildade buscam, aceitam esta mensagem e se santificam. Prezados irmãos e irmãs, a igreja apostólica é verdadeiramente a igreja de Jesus, é a igreja do reino dos céus, que cumpre na terra toda a justiça de Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que assim creem e que por ela se santificam com fé firme e verdadeira. Buscam as bênçãos, as orientações da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. E com isso, fazendo desta forma, nós, povo apostólico, ganharemos a última vitória, quando então a igreja será levada aos céus e apresentada ao Pai, como aquela que venceu pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Santo Consolador e do Santo Pastor, com a graça e o amparo de Maria Santíssima e com a cooperação de todos os santos e anjos do poder celestial. Amados irmãos, estes santos de Deus são a coluna que sustenta a nossa igreja. O povo apostólico precisa manter-se firme na fé, pois ela não pode ser abalada pelo desânimo, nem pela dúvida e tampouco pelo medo e pela desobediência à nossa disciplina. Nada deste mundo deve influenciar ou abalar a fé e a convicção do apostólico que realmente quer chegar vitorioso até o fim de sua jornada e receber a coroa de glória que foi prometida por Jesus ao povo vencedor. Certa vez, o apóstolo São Paulo falou aos apostólicos do seu tempo o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje podemos afirmar com muita fé: se Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo são a coluna desta igreja apostólica e o amparo de cada fiel, quem será contra nós? O aniversário da Santa Vó Rosa e da igreja apostólica devem ser comemorados em todas as congregações e na sede, com muito júbilo. Gratidão aos céus pelas vitórias destes santos, da igreja e do povo apostólico, e também com reconhecimento pelas grandes bênçãos que o nosso povo tem alcançado ao longo de todos estes anos. Graças ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e à existência da igreja apostólica, que anuncia a mensagem esclarecedora do reino dos céus, que convence e livra as pessoas do erro, dos vícios, dos maus costumes e de todo engano doutrinário e fanatismo. Parabéns, Santa Vó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica, por mais um ano de esperança e de vitórias. Que a cada aniversário, a vitória e o poder destes santos sejam ainda maiores entre as nações da terra, para a honra e glória do poder de Deus o Pai. Amados irmãos e irmãs, queridos visitantes, prezados internautas, 10 de junho é um momento da nossa história que devemos refletir sobre o grande valor da vida da Santa Vó Rosa, do seu nascimento e da formação desta igreja. No próximo dia 10 de junho vamos completar 65 anos de existência. Estes anos devem trazer para nós, povo apostólico, um valor cada vez maior
a respeito desta obra sagrada. Ontem nós falamos sobre algo muito importante que se deu com a igreja, com a vida da Santa Vó Rosa, uma promessa que se cumpriu. São João, ele escreveu no livro do Apocalipse, que foi justamente a Nova Jerusalém, que desceu do céu e foi instalada nesta terra através da Santa Vó Rosa. O povo de Deus que passou a existir neste mundo. Hoje, irmãs, irmãos, juntos vamos refletir sobre uma palavra que o nosso amado apóstolo São João, ele escreveu no livro do Apocalipse e também está no nosso livro Consolador nos Tempos do Fim, no capítulo 8 do livro do Apocalipse, quando São João escreve o seguinte: quando o Cordeiro, isto é, quando Jesus nosso Senhor, abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Amados, quando João, o amado apóstolo São João, ele escreve isto, foi mostrado a ele um livro com 7 selos. E só Jesus poderia abrir aquele livro, romper aqueles selos. Tanto é que, quando foi mostrado isso a ele, São João, o amado apóstolo, chorou. Porque ele sabia que não seria naquele tempo aquelas coisas. Ele sabia que naquele momento na terra não poderiam saber o que estava escrito naquele livro. E foi sendo mostrado a ele que Jesus, nosso Senhor, somente Ele poderia romper estes selos. Tanto que o anjo disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que é Jesus, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E então foi sendo mostrado, nosso Senhor Jesus foi rompendo cada selo. E parte da história foi sendo mostrado a ele. No 7º selo, no último selo, então, após rompido aquele selo, um silêncio. No céu não há barulho. No céu os anjos cantam, louvam a Deus. E então que silêncio é este? Justamente a interrupção, a pausa que houve na comunicação de Deus com a humanidade. Parando ali nas revelações do amado apóstolo São João, no livro do Apocalipse, quase 2000 anos, uma pausa, um silêncio na comunicação do reino dos céus com a humanidade. E podemos notar que justamente nesse período, grandes fatos aconteceram, lamentáveis, inclusive as 2 grandes guerras mundiais. Mas, irmãos, o que é importante nós entendermos? E por que falamos estas coisas? Para que a gente, ao comemorar 10 de junho, nós não apenas cantemos ou oremos, ou chegamos na igreja, hoje é festa, não, mas com profundidade pensemos no real significado da vida da Santa Vó Rosa. Por quê? A avó quebrou este silêncio. Quando nós falamos em 10 de junho, nós falamos no ministério da Santa Vó Rosa, que restabeleceu a comunicação do reino dos céus para com a humanidade. Quase 2000 anos, irmãos.
quase 2000 anos, muito embora Deus agindo com misericórdia, Maria Santíssima lutando, mas Deus não teve neste tempo um povo na terra, que Ele poderia dizer, como ontem falamos, é meu povo, eu estou com eles. Não. Por isso que ainda o coral cantou hoje, quando a Santa Vó Rosa nasceu, houve festa nos céus, os anjos se alegraram, porque finalmente, os apóstolos estavam esperando este momento, os profetas, porque eles queriam reinar, eles não viam a hora junto com Jesus, destas promessas, destas profecias se cumprirem. Então, com a vida da Santa Vó Rosa, Deus passa a reinar novamente nesta terra. Tanto é verdade que o nosso santo irmão Aldo, em um boletim interno da igreja do ano de 2010, ele estava exercendo seu ministério terreno, ele disse assim, olhem que interessante, amados, fatos extraordinários ocorreram nesta igreja sem que o mundo tomasse conhecimento deles. Palavras do nosso santo irmão Aldo. Dentre estes fatos se destacam o início da segunda vinda de Jesus, o surgimento da igreja prometida que viria dos céus da parte de Deus, a Nova Jerusalém que falamos ontem. Também a abertura do livro da vida que estava fechado. Situação que não permitia que a humanidade tomasse conhecimento da verdade de maneira perfeita, como fora ensinado por Jesus Cristo e pelos santos apóstolos. Somente através da Santa Vó Rosa e hoje através do meu ministério de profeta apostólico é que Jesus pôde abrir esse livro, que é o seu santo evangelho, e revelar a verdade nele contida, eliminando assim toda e qualquer dúvida doutrinária, de tal maneira que a sua igreja tem sido aperfeiçoada a cada dia pelo ensino de uma só doutrina vinda do Pai nosso Deus. Irmãs, queridos visitantes, prezados internautas, perceberam a importância da vida da Santa Vó Rosa para a humanidade e para o reino dos céus? Para o reino dos céus. Foi ela que quebrou o silêncio e revelou junto com o santo irmão Aldo o que faltava. E isto nós vimos, São João deixou registrado em seu evangelho nos capítulos 14, 15 e 16, quando Jesus, ele deixou claro, o Consolador vai falar o que eu não pude. Amados, Jesus deixou claro, o Consolador vai falar o que vocês não podem suportar naquele momento, novas coisas, Ele vai completar o Evangelho, e foi justamente o que a Santa Vó Rosa realizou. Por isso que Jesus, por amar muito a avó, por admirar a sua fidelidade, Jesus determinou que o aniversário da igreja fosse comemorado junto com o aniversário de nascimento dela, porque tudo veio dela, iniciou das mãos dela. Ela teve o mérito, ela alcançou a honra, a glória de poder receber Jesus, fiel a Ele, aos céus, à Virgem Maria e ao Pai, retransmitir a nós o que Ele, Jesus e o Pai querem, precisam, o que estava no livro ali guardado, para que então pudéssemos nos tornar na igreja de Deus, no povo de Deus, cumprindo a profecia de Jesus, São João capítulo 10, Evangelho de São João, quando ele diz, haverá
um só rebanho e um só pastor. Isso é importante a gente entender, amados, porque Jesus não é um Jesus de confusão. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus único, que prega a união, tanto que na oração sacerdotal, nosso Senhor Jesus, Ele disse: Pai, que eles, o povo do futuro, sejam um, como eu sou com o Senhor. Que a unidade deles seja perfeita, para que então o mundo creia que o Senhor me enviaste. E a Santa Vó Rosa, amados, nos deu este privilégio de sermos este povo, de sermos esta igreja, e das profecias, das promessas que Jesus fez se cumprirem. Sendo assim, irmãos, que nós possamos unidos aqui na sede, nas congregações, realizarmos uma linda festa de 10 de junho, pensando nestas coisas: o nascimento da avó, as revelações do livro da vida, que foram possíveis através do ministério da avó, o silêncio que foi rompido quase 2000 anos, então Deus retoma a se comunicar com a humanidade, e a volta de Jesus. Muito embora nós estamos na era da comunicação, tudo chega muito rápido nos 4 cantos da terra. Muito embora estamos nesta era, muita gente ainda espera Jesus voltar, mas Ele já voltou. Já voltou há exatos 65 anos. E quando a gente comemora 10 de junho, nós comemoramos também o retorno, a volta de Jesus nesta terra. Além disso, irmãos, com muito carinho, neste 10 de junho, quero agradecer os apostólicos veteranos, porque se chegamos até aqui, foi porque muitos irmãos, membros, obreiros, diaconisas, pastores, coristas, regentes, lutaram junto com a Santa Vó Rosa, acreditaram nela, lutaram junto com o Santo Irmão Aldo, acreditaram nele e batalharam para que a igreja chegasse onde chegou. Alguns que ainda estão conosco já com mais idade, bastante idade, mas outros que já estão nos céus, e outros que já foram para os céus, mas o Santo Irmão Aldo ainda nos mostrou que mereceram o galardão de voltarem e continuarem a trabalhando nesta terra. Nós mais jovens devemos ser gratos, tanto a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e a estes apostólicos que foram fiéis e lutaram para que a igreja chegasse onde chegou. Porque a avó pôde avançar, Jesus pôde instaurar o seu reino, porque houve um povo que acreditou nela, um povo que acreditou no Santo Irmão Aldo. Porque nós mais novos, já pegamos a parte fácil da igreja, a igreja pronta, o trem andando e ainda sentamos na janelinha. Nós pegamos a parte fácil da igreja. Por isso, amados, vamos cada vez mais valorizarmos esta riqueza que temos. O ministério da avó, do irmão Aldo. E a vida, considerarmos os nossos irmãos de mais idade, os apostólicos veteranos. Agora, precisamos continuar. As crianças de hoje, que estão no nosso colo,
elas precisam de nós, elas precisam que preparemos um futuro para elas, nesta igreja. A humanidade, aqueles que ainda estão esperando Jesus voltar, não sabem ainda que Jesus já voltou, precisam de nós, precisam do nosso ministério, da nossa ajuda. Muita gente no mundo precisam do nosso apoio. Por isso, amados, que nesta festa de 10 de junho, uma palavra do santo irmão Aldo, dada à igreja no ano de 1999, possa estimular o nosso amor e a nossa vontade de batalhar por esta igreja, quando ele disse, por ocasião de 10 de junho, naquele ano: povo apostólico, levanta-te para a luta, o dia já vai longe, e é preciso obedecer, lutar e trabalhar. Amém.
para finalizarmos com uma oração, pensemos nas palavras do santo irmão Aldo, quando ele disse: povo apostólico, levanta-te para a luta, o dia já vai longe e é preciso obedecer, lutar e trabalhar. Com esta fé, amados, oremos. Santa Vó Rosa, muito obrigado, Mãe bendita, por esta reunião. Que alegria podermos louvar a Senhora, meditarmos sobre 10 de junho, sobre o valor do teu ministério, do ministério do Santo Irmão Aldo. Agora eu peço que a Senhora Santa Vó Rosa conceda uma boa semana, uma semana muito abençoada a toda a igreja aqui reunida, a todo o teu povo, aos nossos internautas. Mãe Maria Santíssima, abençoe grandemente as famílias, as mães gestantes, as mães que estão com as suas crianças pequeninas, unindo todos eles, os filhos aos pais, protegendo as nossas crianças, livrando elas de todo perigo, de toda maldade deste mundo. Santa Mãe querida Vó Rosa, abençoe, Mãe, os jovens desta igreja, abençoe os nossos irmãos de mais idade, dando a eles saúde, força para completarem com grande alegria, com classe, a sua carreira de fé nesta terra. Aos nomes que estão sobre o altar, eu peço ao Senhor, Santo Irmão Aldo, manifeste o teu poder, a tua glória sobre estas vidas, irmãos nossos, amigos, parentes, que estão precisando, clamando, uma oportunidade de trabalho, estão com problema em casa, na saúde. Santo Irmão Aldo, tenha misericórdia, abençoe, ajude e atenda os clamores dos teus filhos e de tuas filhas. Portanto, irmãs e irmãos, crianças apostólicas, jovens, mães, pais, queridos visitantes, irmãos de mais idade, amados internautas, com muita fé em nosso coração, recebamos nesta hora a unção do Espírito Santo do Pai, recebamos a bênção preciosa de Deus, nosso Criador, recebamos de Jesus o perdão para os nossos pecados, o perdão para as nossas faltas. Recebamos de Maria Santíssima o colo de mãe, o aconchego, a sabedoria de Nossa Senhora. Recebamos da nossa Mãe Santa Vó Rosa o conforto, o consolo para as nossas lágrimas, o aconchego para que possamos vencer, a coragem da Santa Vó Rosa para que possamos lutar com alegria. E do nosso Santo Irmão Aldo, que está aqui conosco, irmãs, irmãos, sorrindo para a igreja presente, ele está aqui, recebamos dele um abraço repleto de esperança, um abraço repleto de amor, um abraço repleto de segurança, com as palavras dele: quem em Deus confiou, quem na Santa Vó Rosa confia, e no Santo Irmão Aldo confia, nunca, nunca estará sozinho. Amém.